Fala pessoal, a paz do Senhor a todos. Vamos a mais um vídeo de escola dominical. Esse vídeo vai ser direcionado para os jovens, a revista do segundo trimestre. Tem como tema a revista Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. A lição é a de número 8. O tema da lição é a batalha contra Ai. A gente na lição passada viu que o povo hebreu e Josué derrotou, com a ajuda sobrenatural de Deus, a cidade de Jericó. E Deus tinha deixado ali algumas ordens para o povo, para que se não preservasse vida naquela cidade, e todo o ouro e prata seria para o tesouro do Senhor. Acã, um homem da tribo de Judá, veio a cobiçar uma bela capa, ouro e prata, e ele escondeu de Deus. E nessa lição a gente vai ver esta nova batalha do povo hebreu e de Josué contra a cidade de Ai. Então vamos lá. O primeiro tópico vai falar sobre a derrota em Ai. E o subtópico diz assim: o perigo do pecado. O pecado de Acã, de ter cobiçado e guardado esta boa capa e este pouco de ouro e prata, veio trazer consequências terríveis para ele e sua família, e também a derrota de todo o povo hebreu. E a lição que a gente tira deste subtópico é que a escolha do pecado entre pecar e não pecar, ela sim está no poder do indivíduo, mas a consequência deste pecado, se ele, claro, vier a praticá-lo, ela não está no seu poder de escolha. As consequências, elas são totalmente desproporcionais. Então, assim, essa é a primeira lição que a gente tira deste subtópico. Se caso o indivíduo venha a pecar, ele não tem poder para escolher o que ele vai colher. Assim como o Acã, que quando colheu consequências terríveis para ele e sua família, e o povo hebreu veio a perder a primeira batalha contra Ai. O segundo subtópico vai falar sobre o pecado de Acã. O pecado que foi uma transgressão, porque ele passou ali do limite da ordem de Deus, que Deus tinha deixado para o povo hebreu, cobiçando aquela capa e a escondendo a debaixo de sua cabana. Então a lição aqui nesse subtópico é que nada se esconde de Deus. Acã veio a esconder ali pensando que ninguém ali na guerra não viu, mas Deus sabe de todas as coisas e ele sabia que Acã tinha guardado aquela capa. E também Acã vai dizer no versículo 20, que a capa era uma bela capa. Algumas versões vai dizer bela capa, outras versões vão dizer boa capa. E isso me faz lembrar lá do Jardim do Éden, quando Adão e Eva diz a Deus que a fruta parecia boa aos seus olhos. Vai me fazer lembrar também de Davi, que quando viu Betseba, a Bíblia vai dizer que a moça era bonita, atraente. Então, devemos estar vigiantes, porque o pecado ele pode parecer bom aos nossos olhos. Ele pode ser ali de verdade uma tentação mesmo à nossa carne. Mas devemos fugir dele, porque suas consequências são terríveis.
Vamos ao terceiro subtópico, que vai falar sobre a derrota. O povo que foi ali para a guerra com menos soldados, né? Porque a cidade era pequena. Quem sabe ali o Josué e os seus comandantes pensaram que a vitória já era certa, vieram a ter uma surpresa. Eles perderam essa primeira batalha porque Deus já não era com eles pelo pecado de Acã. E essa derrota, ela trouxe muito medo, trouxe desconfiança, trouxe dúvida. E esta é a lição que a gente tira desse subtópico. Quando o indivíduo peca, o inimigo de nossas almas, Satanás, ele começa a travar uma batalha na mente do indivíduo. Ele começa a plantar ali sementes para que esta pessoa se sinta de forma que não digna mais para frequentar ali, quem sabe, o grupo de jovens, para ir para o culto, para fazer parte da igreja, para dizer com autoridade que é filha de Deus. Essa é uma estratégia do inimigo. Quando a pessoa vem a errar, o inimigo quer colocar na cabeça dela: ah, você errou mais uma vez. Você não é mais digno de estar ali, se dizer filho de Deus, de fazer parte deste grupo de jovens. Mas isso é tudo armadilha de Satanás. A Bíblia é clara e diz que Deus e suas misericórdias são infinitas para conosco. Então, de certa forma, a gente tem que correr, tem que fugir do pecado. A gente não pode pecar porque as consequências são terríveis e gera a morte eterna, né? Que é a mais forte. Então, desta forma, a gente tem que correr deste pecado. Mas Deus, sim, é bondoso e misericordioso para perdoar todo e qualquer pecado. Dizendo isto, a gente finaliza o primeiro tópico e vamos entrar no segundo tópico, o motivo da derrota. E como subtópico, como o primeiro subtópico, ele tem a reação de Josué diante da derrota. Quando ali o povo volta fugido da primeira batalha contra Ai, Josué se espanta e Josué corre à arca de Deus e se prostra, rasga ali as suas vestes como sinal, né, de derrota, de má notícia, de indignação, e chega a dizer a Deus que por que Deus haveria de ter passado o povo pelo Jordão e derrotado Jericó, que eles tivessem se contentado somente com a vitória de Jericó e por ali se encerrar. Mas essa não era a promessa de Deus para o povo hebreu e para Josué. A promessa de Deus foi que eles chegariam à cidade que emanaria leite e mel, uma cidade, uma terra prometida, e não só a Jericó ali e o passar do Jordão. E aqui a gente tira uma lição que vai nos falar assim: às vezes a gente pede coisas para Deus, coisas grandes, e às vezes Deus promete para a gente coisas grandes e a gente sente isso no nosso coração. Só que essas coisas grandes, elas não são fáceis. Elas requerem que a gente se dedique, que a gente ande nos caminhos do Senhor, para que com a força sobrenatural de Deus, com o apoio de Deus, esses grandes sonhos sejam possíveis na nossa vida. E quando a gente vem ali a encontrar um empecilho, uma pedra de
de tropeço, a gente chega a murmurar a Deus como Josué murmurou, dizendo para Deus: poxa Deus, por que isso aconteceu? Às vezes até um relacionamento que a gente pede ao Senhor e o relacionamento vem a não dar certo, a gente vai, poxa Deus, por que meu relacionamento não deu certo? Mas isso porque não estamos vivendo realmente a palavra do Senhor na nossa vida. Porque a palavra do Senhor, ela nos instrui a viver de uma maneira maravilhosa, uma maneira mágica, que vamos usar assim esta palavra. Ela instrui e a gente consegue passar por qualquer barreira, mas a gente tem que ser fiel a Deus para que a gente sempre tenha o apoio de Deus nas nossas batalhas e para a gente conquistar os nossos sonhos. Amém? Vamos ao segundo subtópico, que diz assim: Acã toma do anatema. E esse subtópico vai falar que Acã, ele viveu grandes experiências com Deus. Olha o que vai dizer na revista. Acã atravessou o Mar Vermelho, peregrinou pelo deserto por 40 anos, atravessou o Rio Jordão, contemplou a queda dos muros de Jericó, mas infelizmente seu coração não era reto diante de Deus. E aqui esta lição vai para quem já viveu grandes experiências com Deus, mas tem a memória fraca, se deixa levar pelas coisas deste mundo. É preciso estar, irmãos, muito vigiantes com os desejos da carne, porque se vê Acã, mesmo vivendo e tendo uma história com Deus de muitos anos, contemplado milagres maravilhosos, ele ainda caiu nos desejos de sua carne. Então, que não haja soberba em nós, que nós sempre venhamos a estar vigiantes para que a gente não venha a errar como Acã errou. E o terceiro subtópico do segundo tópico diz assim: a ira do Senhor se acendeu. Deus, quando o povo hebreu e Josué atravessou o Jordão, Deus ali ergueu um memorial para que a outra geração viesse vendo que ali aconteceu um milagre da parte do Senhor. E o pecado de Acã e essa consequência terrível foi tão sério que Deus ali pediu para Josué e o povo para que se erguesse um memorial da consequência do pecado de Acã, que levou ele e sua família a tão triste morte. Isso aqui está fazendo uma alusão para que essas consequências, esses memoriais aí que Deus faz, para que a gente tenha ciência que a gente não pode esquecer das consequências que acontecem quando a gente vem a errar. E isso também se refere às boas lembranças também. Isso no total, vamos dizer assim, Deus está aqui nessa palavra se referindo à lembrança. Que você tenha as lembranças boas de sua experiência com Deus, mas também que não venha a esquecer das consequências de seus erros. Isso é importante para que você não venha a pecar mais uma vez e sofrer tão terríveis consequências. Dizendo isto, terminamos esse tópico 2 do motivo do pecado e entramos no tópico 3, que é o último, que vai dizer que Deus entrega a cidade de Ai. E o primeiro subtópico vai falar ali que o inimigo estava confiante.
Neste subtópico, como eu já disse, Aí ficou confiante e Deus e o povo hebreu estava com um medo, estava com dúvida se iriam conseguir prosseguir a batalha. Mas Deus mais uma vez ele fala com Josué e dá forças a Josué e ele consegue se erguer e conseguir ir de novo à batalha e assim derrotando a cidade e conseguindo continuar a sua caminhada para a tão sonhada terra prometida. Isto fazendo alusão de que, mesmo com os nossos erros, sempre haverá a oportunidade de perdão, como a gente já disse aqui um pouco antes no vídeo. Deus sempre dá a sua oportunidade de recomeçar. Além do mais, a história vai nos dizer que Deus ainda deu uma estratégia nova para o povo hebreu, chamando a atenção ali com os sacerdotes e alguns dos soldados. E quando o povo de Ai saiu da cidade, Josué se levantou da emboscada e tomou a cidade e depois cercou os soldados de Ai. Então Deus sempre vai te dar uma oportunidade de recomeçar, sempre Ele vai te dar uma estratégia nova. Amém? E isso já se refere também ao segundo subtópico, que vai falar da a estratégia de Deus é diversificada. E o terceiro subtópico para finalizar é o culto da restauração. Que depois de ter acontecido todas essas coisas, Josué levantou mais um memorial e proclamou a lei, restaurando o compromisso com o Altíssimo, lembrando ali as leis que ele deixou para o povo, cravando a lei no coração de cada um, para que não houvesse mais casos como o de Acã. E isto é muito importante. A palavra de Deus tem que estar escondida e guardada no coração do indivíduo, no nosso coração, para que a gente não venha a cometer pecado contra o Senhor. Devemos estar firmes na palavra. Por isso da nossa escola dominical não ter parado, porque é sempre bom a gente estar prosseguindo com a leitura, com o estudo da palavra, para que a gente venha cada vez ficar mais fortes e mais firmes, fugindo assim do pecado, vencendo as tentações do dia a dia. Amém, irmãos? Então vamos aqui a uma conclusão de tudo que a gente falou. A gente falou sobre o perigo do pecado, que a gente não escolhe as consequências do que a gente vai colher quando a gente erra. A gente falou sobre a derrota, que vai falar sobre o medo e a dúvida, que o inimigo quer plantar coisas na nossa mente, mas isso não é verdade. Sempre temos o perdão de Deus, mas devemos correr do pecado porque suas consequências são terríveis. A gente falou também sobre a reação de murmurar, que às vezes a gente pede coisa grande ao nosso Deus, ou a promessa de Deus é grande na nossa vida, mas dificuldades vão vir no caminho e a gente não deve murmurar. A gente deve sim buscar a presença e andar nos caminhos do Senhor, para que Ele seja conosco em todas as batalhas, pequenas e também as grandes. Falamos sobre Acã, que toma do anatema, que ele vem cobiçar as coisas boas aos olhos humanos, mas que levam a pecar contra Deus. Devemos se apartar dessas coisas. A ira do Senhor que se acendeu e fez ali um memorial para que o povo se lembrasse da tão terrível consequência que houve com Acã e sua família.
Falamos que o inimigo estava confiante, mas que Deus levantou ali Josué mais uma vez, deu mais uma oportunidade a Josué. Falamos da estratégia, Deus concede estratégia para os seus. E falamos do culto da restauração, aonde Josué proclamou a lei mais uma vez para firmar o povo no mandamento de Deus, as suas ordens e nos seus caminhos. Amém, irmãos? Encerramos aqui então este vídeo dessa lição de número 8. Encontro vocês no próximo domingo. Deus abençoe. Espero que os irmãos recebam esse vídeo com alegria. Amém? Deus abençoe a todos.